Olá, meus amados. Aqui é a Josi, terapeuta do grupo Fonte do Saber. Estou aqui para continuar a leitura do livro A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill. Antes de iniciar a leitura, vamos respirar profundamente, sentir nosso corpo e meditar nas frases do Ho'oponopono. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu te amo. Eu sou grata. Eu sou grata. Eu sou grata. Agora, com muito amor, muita gratidão, vamos iniciar a 8ª lição. O homem que sabe o que quer tem meio caminho andado para conseguir o seu objetivo. Autocontrole. Querer é poder. Na lição anterior, aprendemos o valor do entusiasmo. Aprendemos também a maneira de criar o entusiasmo e de transmitir sua influência aos outros por meio da sugestão. Passemos agora a estudar o autocontrole, isto é, o controle de si mesmo, por meio do qual podemos dirigir o nosso entusiasmo para fins construtivos. Sem autocontrole, o entusiasmo se assemelha à luz do raio. Pode atingir um ponto qualquer, pode destruir vidas e propriedades. O entusiasmo é a qualidade vital que desperta o indivíduo para a ação, ao passo que o autocontrole é o fiel da balança que dirige a ação, de modo que seja sempre construtora e nunca destruidora. Para ser uma pessoa equilibrada, é preciso que se tenha entusiasmo e autocontrole em igualdade de condições. Um estudo pormenorizado que acabo de concluir entre 160 mil detentos das penitenciárias dos Estados Unidos revela o fato surpreendente de que 92% desses infelizes homens e mulheres estão na prisão porque lhes faltou o autocontrole necessário para dirigir as suas energias de modo construtivo. O leitor deve ler novamente o parágrafo precedente, que contém uma verdade surpreendente. É fato indiscutível que a maioria das infelicidades humanas se origina da falta de autocontrole. As Santas Escrituras estão cheias de advertências em apoio do autocontrole. Insistem até mesmo para que amemos os nossos inimigos e perdoemos as ofensas. A lei da não resistência passa por toda a Bíblia como um clarão. Estudemos a vida de todos aqueles a quem o mundo chama de grandes homens e observemos como todos eles possuem essa qualidade essencial, que é o autocontrole. Por exemplo, estudemos as características de Abraham Lincoln. Nas suas horas mais difíceis, Lincoln exerceu a paciência, o equilíbrio e o autocontrole. Essas foram algumas das características que fizeram dele um grande homem. Lincoln encontrou deslealdade em alguns membros de seu gabinete, mas pelo simples motivo de que essas deslealdades eram para com ele, pessoalmente, e porque os que se mostravam desleais tinham contudo qualidade que os tornavam úteis para a pátria, Lincoln soube dominar-se e esquecer as suas falsidades. Quantos homens seriam capazes de semelhante autocontrole? Numa linguagem mais forte do que polida, Billy Sunday exclamou uma vez do púlpito: há algo de infernal no homem que está sempre procurando humilhar os outros. Com certeza, ao ouvir tal afirmativa, o demônio gritou: amém, irmão. Entretanto, o autocontrole se tornou um fator importante neste curso de leitura sobre a lei do triunfo. Não somente porque a sua falta causa sérios danos aos que se tornam vítimas dela,
como também porque aqueles que não o exercem perdem uma grande força indispensável na luta pela consecução do objetivo principal definido. Se o leitor se descuidar de exercer o autocontrole, é provável que esteja prejudicando os outros e pode ter certeza de que está prejudicando a si mesmo. Durante a primeira parte da minha vida pública, descobri a destruição que a falta de autocontrole ia causando em minha vida. E essa descoberta foi fruto de um incidente muito comum. Penso que não preciso fazer aqui uma digressão para declarar que, em geral, as grandes verdades da vida estão envolvidas, assim, nos mais comuns e triviais acontecimentos da vida cotidiana. Essa descoberta proporcionou-me uma das lições mais importantes que já me foram ministradas. O caso passou-se mais ou menos da seguinte maneira. Um dia tive uma discussão com o porteiro do edifício onde eu tinha o meu escritório. Isso gerou entre nós um antagonismo violento. A fim de mostrar o seu desdém por mim, o porteiro costumava desligar a chave geral da eletricidade sempre que sabia que eu me encontrava sozinho, trabalhando no escritório. Fiz isso várias vezes, até que um dia resolvi reagir. Minha oportunidade surgiu num domingo. Estava eu no escritório escrevendo uma conferência que devia pronunciar na noite seguinte. Mal me havia sentado à mesa quando a luz se apagou. Ergui-me precipitadamente e corri ao térreo, onde sabia que poderia encontrar o porteiro. Encontrei-o de fato, ocupado em pôr carvão no forno de aquecimento, assoviando, como se nada tivesse acontecido. Sem nenhuma cerimônia, gritei para ele e durante 5 minutos invectivei-o com adjetivos que ardiam mais do que o fogo que ele alimentava naquele momento. Finalmente, não achei mais o que dizer. O homem endireitou-se, olhou por cima do ombro e, em voz muito mansa, onde se notava um autocontrole e equilíbrio perfeitos, com um sorriso que ia de uma orelha a outra, observou: "O senhor está hoje um pouquinho exaltado, não é?" Essa observação cortava como um bisturi. Imagine, o leitor, o que senti diante de um homem ignorante que não sabia ler nem escrever, mas que, apesar dessa limitação, me havia derrotado num duelo que começava a ser travado com as armas da minha escolha. Minha consciência começou a me acusar. Não somente eu via que estava sendo derrotado, como também, e pior ainda, sabia que fora o agressor e não tinha razão, o que apenas servia para intensificar a minha humilhação. A minha consciência me apontava com um dedo acusador e, além disso, fazia surgir no meu espírito ideias confusas. Fiquei sem saber o que fazer. Eu era um estudioso de psicologia avançada, um expoente da filosofia da regra de ouro, tendo um conhecimento razoável das obras de Shakespeare, Sócrates, Platão, Emerson e da Bíblia, ao passo que o meu antagonista era um homem que nada sabia de literatura ou de filosofia e que, apesar disso, me derrotara com poucas palavras. Voltei ao escritório o mais depressa que pude. Não havia outra coisa a fazer. Quando comecei a pensar sobre o assunto, vi o meu erro, mas, como era natural, relutei em fazer o que julgava ser direito. Sabia que para recuperar a minha paz de espírito teria de pedir desculpas ao homem. Finalmente decidi ir ao térreo, sofrer a humilhação que julgava inevitável. A decisão não foi tomada prontamente, nem com tanta facilidade. Ia descendo a escada devagar, mais devagar do que da primeira vez. Procurava um meio de entrar em contato com o porteiro com o mínimo possível de humilhação. Quando cheguei ao térreo, chamei o empregado. Calmamente,
de maneira delicada, ele perguntou: "O que há ainda?" Disse-lhe que voltava para pedir desculpas, pois compreendera que não tinha razão. O homem sorriu novamente, dizendo: "Pelo amor de Deus, o Senhor não precisa pedir desculpas. Ninguém ouviu o que disse, senão eu e essas 4 paredes. Não vou contar o fato a ninguém e espero que o Senhor faça o mesmo. Assim esqueçamos tudo." Essa observação feriu-me ainda mais do que a primeira, pois não somente o porteiro demonstrou boa vontade em me perdoar, como também mostrou-se disposto a me ajudar a esquecer o incidente, a fim de que o mesmo não se tornasse conhecido e não me prejudicasse. Aproximei-me dele e apertei-lhe a mão. Foi um aperto de mãos sincero, do fundo do coração. Voltei ao escritório. Estava contente por ter tido coragem suficiente para emendar o meu erro. Porém, a história não termina aí. Estamos apenas no começo. Depois desse incidente, tomei a resolução de nunca mais me colocar em situação tal que o outro homem, fosse ele analfabeto ou intelectual, se achasse no direito de me humilhar em consequência da minha falta de controle. Depois que tomei essa resolução, operou-se em mim uma mudança notável. Minha pena tornou-se mais poderosa. Comecei a fazer mais amigos e menos inimigos entre aqueles com quem entrava em contato. Aprendi que nenhum homem pode pretender dirigir os outros antes de saber dirigir a si mesmo. Adquiri então uma concepção perfeita da filosofia encerrada na frase seguinte: quando os deuses querem destruir um homem, primeiro o enlouquecem. Ao mesmo tempo, adquiri também uma compreensão maior da lei de não resistência e encontrei mais facilidade para interpretar várias passagens da Bíblia relacionadas com essa lei. Esse incidente tornou-me possuidor de conhecimentos valiosos que muito me auxiliam e esclarecem em tudo o que faço. E pela vida adiante, quando os meus inimigos procuram me destruir, foi para mim uma poderosa arma de defesa que nunca falhou. A falta de autocontrole é uma das fraquezas que mais prejudicam a média dos vendedores. Às vezes, acontece que o cliente diz algo desagradável ao vendedor, e se este não é dotado de autocontrole, responderá com violência, tornando-se então impossível realizar qualquer negócio. Num dos grandes armazéns de Chicago, presenciei uma vez um incidente que bem pode servir de exemplo para pôr em relevo a grande importância do autocontrole. Em frente ao balcão das reclamações, via-se uma longa fila de senhoras fazendo as suas queixas, apontando os defeitos da loja. Algumas das senhoras estavam muito irritadas e até mesmo violentas. Outras faziam queixas graves. Entretanto, a moça encarregada da sessão ouvia tudo aquilo sem o menor sinal de aborrecimento. Com um sorriso nos lábios, enviava as queixosas às sessões apropriadas. A sua atitude era tão graciosa, era tal o seu equilíbrio, que fiquei encantado com ela. Justamente atrás dessa funcionária havia outra moça que tomava nota em pedaço de papel, que ia passando para a sua companheira à medida que as senhoras faziam as suas reclamações. Essas notas continham o resumo dos protestos, sem registrar, contudo, as palavras mais violentas. A jovem funcionária sorridente era completamente surda. A sua auxiliar punha-a a par dos fatos por meio daquelas notas. Fiquei tão impressionado com esse sistema que fui imediatamente procurar o gerente do estabelecimento, a fim de entrevistá-lo.
Disse-me ele que havia escolhido uma moça surda para exercer aquele cargo tão difícil porque não era possível encontrar uma pessoa dotada de autocontrole suficiente para preenchê-lo. Enquanto olhava aquela fileira de senhoras que reclamavam, zangadas, tive a oportunidade de ver o efeito agradável produzido pelo sorriso da jovem funcionária. Aquelas senhoras chegavam como lobos e saíam como cordeiros. Na verdade, a multidão que mostravam ao sair, a mansidão que mostravam ao sair, era resultado do autocontrole da jovem, que as fazia sentirem-se envergonhadas da sua conduta. Desde que presenciei aquela cena, sempre que começo a ficar irritado com observações desagradáveis, penso no equilíbrio da jovem funcionária e julgo que todo mundo pode desenvolver o hábito de fechar os ouvidos às coisas desagradáveis que não se desejam ouvir. A vida é curta demais e temos muita coisa útil a fazer, de maneira que não se justifica a nossa preocupação em responder à altura todas as coisas desagradáveis que ouvimos. Na prática da advocacia, tenho por vezes observado um truque muito inteligente empregado pelos advogados. Sempre que desejam obter uma declaração de uma testemunha contrária que responde a todas as perguntas com o proverbial "não me lembro" ou "não sei". Quando tudo falha, o advogado procura irritar a testemunha. E nesse estado de espírito é fácil fazer com que ela perca o autocontrole e faça declarações que não faria se conservasse a calma. Muitas pessoas passam a vida inteira procurando tempestades e complicações. Em geral, as pessoas encontram o que procuram. Sempre que viajo de trem, procuro observar os meus companheiros de viagem. E cheguei já à conclusão de que 99% deles têm tão pouco domínio de si mesmos que provocam discussões sobre qualquer assunto que se ofereça. Mas há alguns homens, poucos, que se contentam em sentar-se no carro, de fumar e escutar a conversa sem reunir-se a ela e procurar arejar as suas ideias. Uma vez eu viajava de Albany para Nova York, quando no carro-restaurante travou-se uma conversa sobre Richard Krooker, que era então o chefe de Tammany Hall. A discussão tornou-se alta e violenta. Todos estavam irritados, com exceção do homem que provocara a discussão e que parecia ter um vivo interesse nela, mas permanecia calmo e parecia gozar intimamente com todas as coisas que diziam ali sobre o tigre de Tammany Hall. Naturalmente, julguei que se tratava um inimigo de Krooker, mas eu me enganava. Aquele homem era o próprio Richard Krooker. Tratava-se apenas de um dos seus truques habituais para descobrir o que as pessoas pensavam dele e quais os planos dos seus inimigos. O que quer que tenha sido, Richard Krooker era um homem que sabia se controlar. Talvez tenha sido por essa razão que, enquanto quis, foi chefe do Tammany Hall. Os homens que sabem dominar-se geralmente tornam-se senhores de um cargo, seja ele qual for. O leitor deveria ler novamente a última frase do parágrafo precedente, pois ela encerra uma sugestão muito sutil que lhe pode ser de grande utilidade. Trata-se de um incidente comum, mas é justamente em tais situações que se ocultam as grandes verdades da vida e se escondem justamente porque os incidentes são ordinários e comuns.
Há pouco tempo, o autor deste curso foi com sua esposa a uma liquidação. Atraiu-lhes a atenção uma multidão de senhoras que se empurravam, cada qual querendo abrir caminho para chegar primeiro a um balcão onde se ofereciam roupas brancas. Uma mulher que aparentava ter 45 anos tanto empurrou que conseguiu ultrapassar uma outra que estava sendo atendida e interpôs-se entre ela e a vendedora. Em tom de voz muito elevado, pediu para ser atendida sem demora. A vendedora, que sabia usar de diplomacia e compreendia bem a natureza humana, mostrava também possuir um autocontrole absoluto. Sorriu amavelmente para a intrusa, dizendo: "Sim, senhorita, eu a atenderei sem demora." A intrusa acalmou-se imediatamente. Não sei se foi o "sim, senhorita" ou o tom de voz delicado da vendedora que modificou a sua atitude. Talvez ambas as coisas tivessem tido influência, mas o fato é que a vendedora teve a recompensa do seu autocontrole, pois vendeu 3 combinações e a senhorita lá se foi, feliz, sentindo-se muito mais jovem. Peru assado é um prato muito comum, porém excessivamente aquecido já foi uma vez a causa de um amigo meu, editor, perder uma encomenda no valor de $50.000. Um dia depois do Tamagushving, procurei-o no seu escritório, a fim de lhe apresentar um eminente autor russo que viera aos Estados Unidos com o objetivo de publicar um livro. O russo falava mal o inglês e, portanto, tinha dificuldade em se fazer entender. Durante a conversa, perguntou ao meu amigo qualquer coisa que este tomou como uma observação pouco lisonjeira e a sua capacidade como editor. Sem pensar, respondeu logo: "A dificuldade com os senhores bolchevistas é o fato de considerarem com desconfiança o restante do mundo, devido à sua estreiteza de visão." O meu amigo bolchevista tocou-me com o cotovelo e murmurou: "Este seu amigo parece doente. Voltaremos depois, quando ele estiver melhor." É escusado dizer que nunca mais voltou. Fez negócio com outra editora e mais tarde tive conhecimento de que o lucro obtido por essa casa foi de $10.000. Prefiro começar de baixo e ir subindo a iniciar de cima e ter que permanecer lá. $10.000 parecem um preço demasiado alto por um jantar com peru, mas foi o que o meu amigo perdeu. Depois apresentou-me desculpas, alegando que o peru que havia comido no jantar lhe provocara uma indigestão e, sentindo-se mal, perdera todo o autocontrole. Uma das maiores redes de lojas associadas conhecidas adotou um método único, mas muito eficiente para encontrar empregados que já tenham desenvolvido o hábito do autocontrole pessoal, coisa indispensável a qualquer vendedor. Essa firma contratou os serviços de uma senhora muito inteligente, a qual visitava as agências de emprego e seleciona elementos que demonstrem possuir autocontrole. O seu sistema consiste em fazer perguntas das mais próprias para exercitar a paciência alheia. Se as pessoas resistem ao teste, são logo convidadas para lugares vantajosos. Se fracassam, apenas desperdiçam uma boa oportunidade para subir e nem ao menos se dão por isso. Não há dúvida de que todas as pessoas que se descuidam de exercer o controle pessoal desperdiçam oportunidades inconscientemente. Uma vez, na seção de luvas de um grande estabelecimento de roupas para homens, eu conversava com um jovem funcionário encarregado daquela seção, o qual me disse que estava naquele emprego há 4 anos
e que, devido à mentalidade estreita dos chefes, os seus serviços não eram apreciados devidamente. Portanto, eu estava procurando outra colocação. No meio da conversa, entrou um cliente pedindo para ver chapéus. O rapaz não deu nenhuma atenção ao pedido. Continuou calmamente a conversa, narrando-me detalhadamente as suas dificuldades e preocupações. Conquanto o cliente já estivesse ficando impaciente, por fim, o rapaz voltou-se para ele e disse: "A seção de chapéus não é aqui." O cliente perguntou onde ficava a seção e ele respondeu: "Pergunte ao contínuo, ele o ensinará." Havia 4 anos que aquele rapaz tinha diante de si uma excelente oportunidade, mas não dava por isso. Podia ter feito um amigo em cada pessoa a quem atendia, e todos esses amigos poderiam tê-lo transformado num dos funcionários mais valiosos do estabelecimento. Todos teriam tido prazer em ir sempre fazer negócios com ele. Mas as respostas grosseiras a fregueses que pedem informações sempre constituem um excelente meio de afastá-los. Uma vez, em uma tarde chuvosa, uma senhora de idade entrou numa das grandes lojas de Pittsburgh e começou a andar de um lado para o outro com a atitude de quem não tinha intenção de comprar coisa alguma. A maioria dos vendedores não lhe deu menor importância. Todos começaram a arrumar mercadorias como que para evitar que ela os incomodasse. Um dos rapazes, porém, aproximou-se dela e perguntou-lhe delicadamente em quem poderia ser útil. A senhora respondeu-lhe que estava apenas esperando que a chuva passasse. Não tinha intenção de comprar coisa alguma. O rapaz assegurou-lhe de que era bem-vinda e, travando conversação com ela, mostrou-lhe que era sincero no que dizia. Quando a senhora se preparou para sair, ele a acompanhou e abriu seu guarda-chuva. Ela pediu-lhe o cartão e foi embora. O rapaz já havia esquecido completamente aquele incidente, quando, um dia, o chefe da firma chamou-o ao seu escritório e mostrou-lhe uma carta que recebera de uma senhora, a qual desejava um vendedor para se dirigir à Escócia, a fim de fazer uma compra de móveis para uma mansão. Aquela senhora era a mãe de Andrew Carnegie. Era também a mesma senhora que o rapaz tratara com tanta cortesia havia vários meses. Na carta, a senhora Carnegie designava o funcionário que desejava encarregar desta missão, aquele rapaz. A encomenda envolvia uma soma enorme e o incidente trouxe ao rapaz uma excelente oportunidade para elevar-se, graças à sua polidez para com aquela senhora, que entrara no estabelecimento sem intenção de comprar coisa alguma. Da mesma maneira que as grandes leis fundamentais da vida estão sempre envolvidas nas experiências mais comuns de todos os dias, de modo que não nos apercebemos delas, assim também as oportunidades verdadeiras muitas vezes se escondem atrás de fatos que parecem sem importância. Pergunte a 10 pessoas por que não conseguiram maiores êxitos nos seus respectivos campos de esforços, e pelo menos 9 dentre elas dirão que as oportunidades não apareceram no seu caminho. Vamos um pouco adiante e examinemos essas 9 pessoas cuidadosamente, observando as suas ações durante um único dia. E a chance de que encontremos sinais evidentes de que todas elas estão desperdiçando as melhores oportunidades, todas as horas. Um dia fui visitar um amigo que trabalhava para uma escola comercial, realizando matrículas. Quando perguntei como iam os negócios, ele me respondeu: "Muito mal. Trabalho muito, mas não estou ganhando bastante para viver bem. Na verdade, não estou satisfeito na escola e penso em arranjar outra coisa, pois não vejo futuro aqui."
Aconteceu que eu me achava então em férias. Ia passar 10 dias como bem entendesse. Respondi a sua afirmativa de que não ganhava o suficiente, dizendo-lhe que faria com que seu cargo rendesse $250 por semana, ou até mesmo mais do que isso. O meu amigo me olhou com espanto, pedindo-me que não brincasse com um assunto tão sério. Quando se convenceu de que eu não estava brincando, aventurou-se a perguntar como eu iria realizar tal milagre. Perguntei então se já ouvira falar em esforço organizado, ao que ele replicou: "O que quer dizer por esforço organizado?" Respondi que me referia à direção dos seus esforços, de maneira tal que ele pudesse conseguir a matrícula de 5 a 10 alunos, com o mesmo esforço que despendia para os resultados pouco satisfatórios que tinha obtido então. Asseverou-me que estava ansioso por uma demonstração, e eu lhe pedi que providenciasse para que eu pudesse falar aos funcionários de um estabelecimento comercial local. Ele arranjou as coisas, de maneira que pude fazer uma palestra na qual tracei um plano por meio do qual os empregados podiam não somente aumentar a sua capacidade para ganhar mais dinheiro nos cargos que exerciam então, como também encontrariam uma oportunidade de se preparar para mais responsabilidades e melhores colocações. Em seguida a essa palestra, que naturalmente não tinha outra finalidade, o meu amigo conseguiu facilmente matricular 8 funcionários nos cursos noturnos da sua escola. Na noite seguinte, realizei uma conferência semelhante diante dos funcionários da principal lavanderia da cidade. E logo surgiram mais 3 alunos, entre os quais 2 moças que trabalhavam de maneira árdua nas máquinas de lavar. 2 dias depois, falei perante os empregados do banco local e o meu amigo matriculou mais 4 alunos, perfazendo um total de 15 alunos, e tudo isso em 6 horas, inclusive o tempo gasto com as conferências e as matrículas. A comissão do meu amigo nessa transação foi de mais de $400. Todos esses locais de trabalho ficavam a 15 minutos de distância da escola, mas ele nunca pensara nisso. Nem mesmo lhe ocorrera a ideia de associar-se a um orador que pudesse ajudá-lo. O meu amigo é hoje proprietário de uma excelente escola comercial e informaram-me que o seu rendimento no ano passado foi de $10.000. As oportunidades não aparecem no seu caminho? Talvez apareçam e o leitor não as veja. No futuro passará a vê-las melhor, visto que para isso se prepara com o curso sobre a lei do triunfo. O assunto da 6ª lição deste curso é a imaginação, o principal fator que entrou na transação que acabo de narrar. A imaginação, um plano decisivo, a confiança em si mesmo e a ação foram os fatores principais que aí entraram. O leitor já sabe como usar cada um desses fatores e antes de terminar a lição saberá dirigir todos eles por meio do domínio de si mesmo ou autocontrole. Examinemos agora o significado da expressão domínio de si mesmo ou autocontrole, tal como aparece neste curso. Para isso, vamos descrever a conduta habitual de uma pessoa que possua essa qualidade. Uma pessoa com o autocontrole bastante desenvolvido não se deixa arrastar pelo ódio, inveja, ciúme, medo, vingança ou qualquer forma de emoção destrutiva. Uma pessoa com o autocontrole bem desenvolvido não cai em êxtase, nem se entusiasma exageradamente por coisa ou pessoa alguma. A violência, o egoísmo, a aprovação dos atos
sem um exame acurado, indicam a falta de autocontrole, uma das suas formas mais perigosas. A confiança em si mesmo é um dos fatores primordiais do triunfo, mas quando essa faculdade se desenvolve além do que é razoável, torna-se perigosíssima. O sacrifício pessoal é uma qualidade recomendável, mas quando levado ao extremo, também se torna uma forma perigosa da falta de autocontrole. Temos para conosco o dever de não permitir que as emoções concentrem a nossa felicidade na conservação da felicidade de outrem. O amor é essencial à felicidade, mas a pessoa que ama tão profundamente a ponto de a sua felicidade depender inteiramente de outra pessoa, assemelha-se ao cordeiro que entra na cova do lobo e lhe pede para dormir ali, ou ao canário que persiste em brincar com o gato. Gratidão a todos, eu desejo muito amor na vida de cada um e até a próxima leitura, meus amados.